Amigos e amigas da Nova TV, Canal 14, telespectador acompanha essas imagens que rodaram o mundo em função da vergonha do futebol brasileiro envolvendo a partida de futebol entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama. O Atlético luta por uma vaga na Libertadores e o Vasco da Gama lutava para não ser rebaixado. Os ânimos à flor da pele dos dois lados culminou nessa luta, nessa briga, nessa barbárie injustificável. Aí parecem animais se digladiando, como se o ser humano fosse um mero objeto sem alma, sem valor. O que fica evidente que na verdade não são torcedores, são um bando de marginais, de criminosos que apenas afloram em público aquilo que naturalmente deve se fazer em oculto, em longe da sociedade, porque não justifica esses atos criminosos que essa gente agiu no jogo envolvendo Vasco da Gama e Atlético Paranaense em Santa Catarina, na cidade de Joinville. Olha o tumulto, telespectador. Aí o telespectador acompanha a correria que está tendo. A torcida do Atlético Paranaense recua e nisso avança a torcida do Vasco da Gama. Ó. Aí começa o espancamento, o linchamento. É uma imagem triste, mas que serve principalmente que as autoridades possam repensar a questão de segurança nos estádios. Aí o telespectador tem essas imagens de barbárie, de soco, chute, pontapé, sem o menor pudor, porque são câmeras de todo o Brasil e do mundo, estão na frente, e essa gente, para agir dessa forma, é sinal que são um bando de criminosos e que precisam ter uma resposta da sociedade, da reprovação social da atitude dessa gente de forma exemplar. Porque não é admissível que eles ajam da forma que agrediram torcedores, tratando como se fossem meros objetos, seres inanimados. Realmente a gente espera que essas imagens possam se apagar da história do futebol brasileiro. Ano que vem teremos a Copa do Mundo, mas serve principalmente para que as autoridades possam repensar os seus atos. Os jogadores do Vasco, do Atlético Paranaense, gritavam pedindo para que as torcidas não se digladiassem, não se enfrentassem, requerendo que a paz, que o retorno e o respeito ao ser humano prevalecesse. Mas infelizmente foi em vão, um bando de monstros, porque para agir dessa forma monstruosa, ser humano não é. Infelizmente não pode ser. E o comandante local da polícia em Joinville alegou que a segurança era interna particular. De qualquer forma, você precisa do nada opor da polícia, do nada opor do corpo de bombeiros. Então a polícia deveria ter fiscalizado, feito uma vistoria, uma verificação, uma diligência, para saber se o número de seguranças era ou não suficiente interno do estádio para que pudesse autorizar o evento. Então não é desculpa do evento ser particular, entre aspas, interno, não haver segurança. Pelo contrário, a polícia deveria fazer uma diligência mais apurada, tendo em vista que a segurança estava com a iniciativa privada. De qualquer forma, são imagens tristes, imagens que demonstram que o ser humano tem que evoluir e muito a fim de atingir um grau de espiritualidade, de respeito ao seu próximo, porque nada justifica essa atitude desse bando de monstros que infelizmente estavam se matando, né? Na hora de ir para a rua lutar por melhor educação, maior oportunidade de emprego, uma saúde decente, essa gente naturalmente não aparece. Mas para fazer confusão da forma gratuita, aí eles aparecem. São verdadeiros marginais, vândalos,
cafajestes, porque na verdade eles estão traindo a confiança do próprio clube, a confiança da marca em si, que é o do Vasco da Gama, que é do Atlético Paranaense, que jamais os clubes estariam aprovando a atitude, como já disse, monstruosa dessa meia dúzia de torcedores. Agora você imagine, telespectador, aquele que foi com seu filho pequeno de 3, 4, 5 anos, com a família, a assistir esse jogo, acreditando na confiança, na responsabilidade do governo, e de repente ver essa briga, esse cenário de barbárie do seu lado, como se fosse uma briga de rua, como se fosse um eventozinho de esquina, né? Mas não, isso é campeonato brasileiro, o campeonato mais importante que o Brasil promove, acaba nesse vexame, nessa barbárie, que demonstra que os organizadores, as autoridades em si, precisam repensar as suas atitudes. E também os torcedores têm que ter a certeza que quando for para o estádio bagunçar, vão acabar atrás das grades. Tem que ter uma delegacia itinerante no interior do estádio, a fim de já lavrar o flagrante dessa gente, essa gente sair já presa, algemada, direto para o xadrez, a fim de servir de exemplo. O que não pode é ocorrer esse massacre, como ocorreu no jogo entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, como vivêssemos num país, numa barbárie, sem lei, sem autoridade, sem um mínimo de respeito, sem um mínimo de segurança. A gente espera que esses torcedores sejam identificados e colocados atrás das grades e que passam um bom tempo no xadrez repensando os seus atos criminosos. Lembramos ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522-9058. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.